Hoje estamos aqui para falar sobre o conversor CC Flyback, ou seja, corrente contínua para corrente contínua. Eu sou o Arthur, junto com o Cássio e o Luiz Felipe, para a disciplina de princípios de eletrônica de potência. Então, aqui a estruturação da nossa apresentação, a gente vai apresentar o que é esse conversor Flyback, como ele funciona, e depois duas simulações, uma no PSIM e outra em outro software. O funcionamento básico dele consiste em ter um transformador para armazenar energia no seu núcleo durante um ciclo e liberar essa energia durante outro ciclo. Ele é muito eficiente, amplamente utilizado em fontes de alimentação e tem múltiplas tensões de saída, tornando ele bem versátil. A esquemática dele, então, como eu falei, ele usa um transformador e é um componente que é fundamental para o flyback, e ele permite a transferência de energia entre o lado primário e o secundário. Ele também tem um interruptor, geralmente é um transistor, um MOSFET, que controla a transferência de energia entre esses lados, e diodos e capacitores que regulam a energia e garantem a operação eficiente no circuito. Então, funcionamento. Transferência de energia. Quando o transistor desliga, a energia armazenada é transferida para a carga. Aqui, então, a gente consegue ver o circuito apresentado desse tipo de conversor. A gente vê, conforme o colega disse anteriormente, a gente vai ter um transformador juntamente com um chaveamento. Esse chaveamento, ele pode, geralmente, ele é utilizado com questão do transistor MOSFET. No lado direito, então, a gente vai ter aquele diodo, que vai permitir ou não a passagem de corrente, e ao lado, um capacitor juntamente a uma carga. Uma forma de a gente conseguir representar mais didaticamente o que acontece é reproduzindo aqui por meio desse circuito. A gente vê que conforme a chave está fechada, o nosso transformador ele acaba sendo carregado, então vai ter corrente sendo armazenada no núcleo desse material ferromagnético, mas no momento então que a gente abre essa chave, vai ocorrer então a passagem de corrente, que vai carregar então a nossa carga e, consequentemente, vai acabar diminuindo com o passar do tempo. Vantagens, a gente pode falar um pouquinho sobre a simplicidade no design em utilizar o flyback. A gente também pode falar na questão de múltiplas tensões de saída que esse conversor apresenta e também a questão de ter um isolamento galvânico. Falando um pouco das aplicações, então a gente vai encontrar esse tipo de conversor CC-CC, principalmente em fontes de alimentação de computadores, carregadores de bateria, televisores e outros dispositivos de comunicação. Apresentando então algumas limitações e desvantagens, ele tem uma baixa eficiência quando a gente lida com altas potências, então ele não tem aplicação prática nesse sentido. Também ele acaba produzindo ruídos eletromagnéticos, então algumas aplicações são limitadas e também tem algumas complexidades que podem ocorrer em função ali do transformador. Aqui apresentando então nossa simulação do PSIM, a gente tem os dados de entrada aqui, CC 220 e saída 12 volts CC também. Algumas premissas que a gente adotou ali, N1 sobre N2 igual a 10, variação residual da tensão 0,96, e aí a gente parte para os nossos cálculos. Aqui então calculando o fator de ciclo, que vai nos dar um ângulo ali que a gente vai utilizar nos cálculos, calcular o nosso capacitor e o indutor para a gente configurar tanto o nosso sistema como o transformador. Então esse ficou o nosso esquema ali no PSIM, com o MOSFET, então ali a tensão de entrada 220, o transformador, diodo, capacitor e resistor. E aqui são os resultados que a gente obteve, então, ali no PSIM. Então, a gente tem aquele transitório ali de entrada, então tem um pico ali que chega para praticamente uns 20 volts, e depois ali embaixo a gente já tem o recorte das ondas. Então, ali vai ficar bem próximo ali de 12 volts, que é o esperado. Então, conclusões, é um conversor bem interessante que a gente já lida no dia a dia, já tem uma boa aplicação. Tem essa vantagem de ter um custo bem baixo e ter uma versatilidade da gente estar utilizando tanto para elevação como redução de tensão. Referências e obrigado.